Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse programa aqui especial, aqui dos nossos 5 anos do podcast da mineração. Como eu falei, quem está ganhando o presente são vocês, onde eu estou ensinando a vocês a como criar um podcast, né? Como criar um podcast principalmente de sucesso. E nesse vídeo, sempre me perguntam em palestras que eu faço, em eventos, eu recebo mensagens de pessoas que querem começar um podcast, sempre me perguntam qual o tempo ideal para a criação de um podcast, tá? E principalmente o que você deve saber antes da gente passar para o próximo bloco tem que ser algo fluido, né? Algo que libere desperte a vontade da pessoa de assistir. Tá? Então, se você tá querendo saber quanto tempo tem que fazer cada episódio, fica comigo até o final, que eu vou dar dicas importantíssimas para que seu podcast fique um podcast que seja bem engajado e seja de sucesso. Lembrando, o podcast da mineração é patrocinado pela Adimb, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br e não perca suas atualizações, como se cadastrar, eventos internacionais e muito mais. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. Bom pessoal, sempre como eu vou em eventos, recebo várias mensagens perguntando qual o tempo ideal do podcast. Vou utilizar aquele exemplo do vídeo passado, né, que eu falei sobre, vou iniciar um podcast falando sobre os Vingadores do universo da Marvel, da MCU, que são 6, né? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra. Vou falar sobre cada um deles, né? Então, a gente tem que calcular a primeira dica do Iron Man que você métrica do ouvinte. Quanto tempo você tem que pensar, imaginar quanto tempo o ouvinte tem disponível para assistir seu podcast. Por exemplo, na rádio ou podcasts que já se tornaram famosos, né? Que, por exemplo, de notícias. Eles pensam quanto tempo a pessoa, em média, sai de casa para o trabalho, que vai escutando notícia no carro, né? Se conecta lá e fica escutando. 20 a 30 minutos, então nosso programa será 20 a 30 minutos. Por exemplo, do podcast da mineração, eu faço vídeos que seja para um quadro que seja para alunos de graduação de geologia e de geologia, como eu já falei lá, da persona, né? Assiste o vídeo da persona, público-alvo. Quanto tempo demora para eles irem para a escola? O quê? 15 minutos? 20? Então eu vou fazer um quadro que seja 15 a 20 minutos. Então, imaginar, né, a rotina da pessoa que vai assistir vai fazer você calcular o tempo do seu conteúdo, né, do seu podcast. Mas a gente fala hoje de empatia, né? Então, se coloque no lugar do ouvinte. Quanto tempo eu tenho para escutar o podcast? Aí você calcula os seus programas em cima dessa métrica, a métrica do ouvinte. Outra métrica, que é outra dica do Iron Man, é o seguinte: quanto tempo eu tenho para falar sobre cada assunto? Exemplo de novo dos Vingadores. Será que com 15 minutos eu vou conseguir falar bem do Homem de Ferro? Será que com 15 minutos eu vou passar suficientemente a ideia do que é o Capitão América, por exemplo? Então, você tem que saber o seguinte: quanto tempo é suficiente para falar de cada conteúdo? Digamos, eu falei de desmonte de rocha, né? Desmonte de rocha é um universo. Em 15 minutos eu não vou falar tudo sobre desmonte de rocha. Vou falar tipo introdução. Então, o que é que eu vou? Lá no meu planejamento, divido esse meu tema guarda-chuva em diversos subtemas, para que eu utilize aquela métrica do ouvinte. Se ele tem só 20 minutos, então eu vou fazer esse conteúdo parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. Mas que eu fale de cada assunto. Então, tem até às vezes esse estereótipo de dizer: a pessoa não assiste mais de 1 hora de podcast. Não, se for um assunto que é interessante, né, eles vão assistir. Tem podcasts hoje que tem 2 horas, tem 3 horas, e você vai ver lá, tem dezenas de centenas de visualizações, de acessos. Por quê? Porque é um assunto interessante, né? É um assunto que engaja as pessoas. Então, se eu só tenho 20 minutos para assistir, então eu vou assistir ele várias vezes durante a semana, né? Então, se for assim, então eu vou fazer um episódio grande por semana,
Porque eu sei que, digamos, os alunos só têm 20 minutos para chegar na escola. Então, se eles assistem 20 minutos por dia, eles conseguem assistir um programa completo durante a semana. Então, tenha sempre essa em mente, quanto tempo você tem, tem que ter um tempo suficiente para passar a ideia de cada assunto que vocês forem passar, para também não ficar algo corrido, porque se você pegar um assunto muito grande e passar muito corrido, gente, a chance que ele não assistir o próximo vídeo é muito grande, tá ok? Então essa é a segunda dica. A terceira dica, pessoal, é aquela que eu falei de quanto tempo você tem para a edição do vídeo, ou edição do áudio, tá? Lembra quando eu falei lá de programação no vídeo passado, tá certo? Do planejamento? Essa parte da entrega, ela é muito importante, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de edição de áudio, como é que a gente vai fazer, tá? Mas se você diz, como eu falei, eu vou investir 1 hora todo dia para produzir o meu podcast. Dentro dessa hora você tem que levar em consideração se você vai fazer o roteiro naquele momento, a gravação que você está fazendo e a edição. Se for uma edição de áudio, é um pouquinho mais simples, tá? Se for de vídeo é um pouquinho mais complicado, mas também se você for terceirizar, você vai ter que pagar por isso, né? Então, esse tempo de edição também tem que estar na sua métrica para a duração ideal do seu podcast. Poxa, eu vou fazer um podcast de 1 hora, mas para editar eu gasto mais em média 1 hora também. Poxa, são 2 horas por dia que você vai se dedicar. Então, poxa, em cima do tempo, eu só tenho meia hora para editar um vídeo. Então, eu vou fazer um vídeo mais curto, tipo uma pílula sobre aquele determinado assunto, para que eu consiga também editar e ficar algo de qualidade, porque você não pode editar de qualquer jeito. E, gente, quando eu comecei a editar, foi com esse celularzinho aqui, tá? Então, tenha certeza, calcule bem o tempo, tá? Que você tem disponível para edição, porque esse é as 3 dicas que eu tenho para você sobre o tempo ideal do podcast. Concluindo, pessoal, saiu uma pesquisa da Volt Data Lab de 2019 que diz que um tempo médio bom de podcast que as pessoas assistem, na verdade, são 66 minutos. Mas lembrem-se, o tempo que ideal é aquele que você tem disponível, tá? Tem disponível, que você também já viu com aquela questão da métrica do ouvinte, essas 3 dicas que eu dei para vocês. Mas tá na dúvida, pessoal, pega todas essas dicas que eu fiz aqui e vai gravando. E vai, como eu vou ensinar para vocês, como eu falei lá do Anchor, você ter essa métrica. Mas o mais importante, dica do Iron Man final desse vídeo, é um padrão. Você definiu que vai ser um vídeo de 15 minutos para determinado quadro, permaneça com esse padrão. Porque aí o ouvinte também vai ter empatia, dizer, poxa, os vídeos deles são sempre 15 minutos, então eu tenho esse tempo aqui para ficar assistindo eles. Aí se você não criar um padrão, um vídeo tem 15, outro tem 30, ou tem 40, outro tem 5, ele vai começar a não saber mais se planejar. Então, crie o seu padrão, tá certo? Defina o tempo, que com certeza seu podcast vai ser um podcast de sucesso. O próximo vídeo, pessoal, a gente vai colocar em prática. Vou mostrar para vocês como é que a gente grava um áudio, tá? Como eu falei, não precisa a gente ter hoje eu já tenho um equipamento, tenho um microfone, tenho uma câmera que está gravando, iluminação, já tenho uma sala, porque a gente conseguiu evoluir a esse ponto, conseguiu monetizar, conseguiu ter patrocínio, tá? Você que está iniciando agora, gente, lembre-se, eu comecei com esse celularzinho aqui e fiz aqueles vídeos, fiz entrevistas, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente vai gravar um áudio. Então, fica comigo até o próximo vídeo, que tenha certeza que vocês já estão no caminho de ter o seu podcast de sucesso. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Agência de Desenvolvimento para o Setor Mineral Brasileiro, que é a ADIMB. Acesse o site adimb.org.br e não perca todo o conteúdo deles, como se cadastrar. Já tem evento internacional marcado para o ano que vem, 2024, então fiquem espertos, tá? E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo vídeo. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.